Olá! Seja bem-vindo à Secretaria de Relações Internacionais da UFES, ou, como é mais conhecida, a SRI. Estamos localizados no térreo do prédio da reitoria. A SRI é o setor responsável por promover e gerenciar a internacionalização da universidade. Ou seja, tudo o que tem a ver com as relações da UFES com instituições ou indivíduos estrangeiros tem a ver com a SRI. A internacionalização é um dos 7 desafios institucionais da nossa universidade, de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional 2021-2030. Os objetivos diretamente ligados à internacionalização da UFES são: no ensino, em parceria com a Prograde e SEAD, ampliar ações de mobilidade, visitas, parcerias e intercâmbios internacionais e estabelecer políticas acadêmicas visando a internacionalização da formação dos nossos estudantes. Na pesquisa, em parceria com a PRPPG, promover e ampliar a inserção de pesquisadores em parcerias técnico-científicas internacionais. Na extensão, em parceria com a PROEX, promover práticas extensionistas e redes colaborativas com vistas à internacionalização. Na assistência, em parceria com a PROAS, fortalecer as políticas de assistência e acolhida aos alunos e pesquisadores estrangeiros. Na gestão, em parceria com a PROPLAN e PROAD, garantir as iniciativas de internacionalização da universidade. E para cumprir esses objetivos, estamos estruturados em 4 divisões: línguas, acordos, mobilidade para a UFES e mobilidade para o exterior. Cada divisão conta com uma chefia docente e um servidor técnico-administrativo. Essa é nossa equipe, somando forças com o secretário de Relações Internacionais, que gerencia todo o setor, e a secretaria executiva. A divisão de línguas promove ações que estimulem o aprendizado e o uso de outros idiomas em nossa universidade, muitas vezes em parceria com o Departamento de Línguas e Letras do CCHN. Cursos, workshops e eventos sobre o tema são ofertados para toda a comunidade acadêmica. Além disso, a SRI oferece curso de português para estrangeiros, para alunos que irão ingressar na universidade através de programas governamentais, mas ainda não dominam o nosso idioma. Os acordos de cooperação são documentos oficiais que formalizam a parceria da UFES com instituições estrangeiras. A divisão de acordos é responsável pelos trâmites de formalização desses documentos tão importantes para a internacionalização e que hoje já somam mais de 150. Você pode ver todos os acordos em nosso site. Se você é um de nossos docentes e deseja formalizar uma parceria internacional, ou então quer apoio para iniciar uma parceria assim, você pode nos procurar e teremos o maior prazer em ajudar. E são esses acordos de cooperação que trazem muitas oportunidades aos nossos alunos que desejam fazer uma mobilidade para o exterior por 1 ou 2 semestres. A mobilidade se dá sempre através de editais, que são lançados frequentemente pela Divisão de Mobilidade para o Exterior. Alguns editais possuem bolsa de ajuda de custos, outros oferecem apenas os estudos gratuitamente, sendo o aluno responsável pelas demais despesas. Todos os editais e oportunidades são divulgados em nosso site e redes sociais. Essa divisão frequentemente organiza eventos de informação para quem deseja se preparar para estudar um tempo no exterior. Se você tem interesse, então fique atento às nossas redes sociais. E da mesma forma que nossos alunos podem estudar um tempo em nossas universidades parceiras, a UFES também está de portas abertas para receber alunos estrangeiros todo semestre. Alguns vêm apenas para 1 ou 2 semestres letivos,
Outros vêm para estudar o curso inteiro através de programas governamentais. A divisão de mobilidade para a UFES trabalha o ano inteiro dando apoio a esses estudantes e contando também com a ajuda da comunidade acadêmica através do programa Anjos, quando voluntários apadrinham um aluno estrangeiro para ajudá-lo nessa adaptação cultural e social. Todos saem muito enriquecidos dessa parceria. Se você deseja apadrinhar um estrangeiro na UFES, fique atento ao edital do programa Anjos. Isso é um pouco do muito que a SRI busca fazer para internacionalizar cada vez mais a nossa universidade. Afinal, apesar de estarmos em uma ilha, não devemos viver isolados. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco e siga a SRI nas redes sociais. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu gostaria de me desculpar pelo atraso que houve aí, né? Um atraso grande. Nós tivemos um problema técnico aí com a empresa que faz a transmissão para a gente, né? Terceirizado, infelizmente, mas vamos lá, estamos aqui, né? Eu sou Yuri Leite, sou secretário de Relações Internacionais da UFES, e gostaria de dar as boas-vindas a todas e todos à segunda Semana Internacional, nossa International Week, né? A Semana de Internacionalização da UFES. Esse ano nós estamos comemorando 10 anos da Secretaria de Relações Internacionais da UFES, e a nossa equipe preparou uma programação muito especial para todos vocês, né? Com atividades virtuais e presenciais também, né? Vocês podem acompanhar aí no nosso site, internacional.ufes.br, né? E no link que vai ser colocado aí no YouTube, tá? No link que vai direto para a nossa programação, onde vocês vão encontrar, né, a palestra agora de abertura, uma palestra de encerramento na sexta-feira, 2 mesas redondas virtuais na quarta-feira, e nas terças e quintas nós temos workshops presenciais aqui na UFES de manhã e de tarde para públicos específicos. Para esses workshops é necessário fazer uma inscrição e os links estão disponíveis na página do nosso evento lá, tá bom? Eu gostaria de agradecer o apoio das gestões anteriores da UFES, que criaram, né, e mantiveram a SRI nesses 10 anos, e especialmente a gestão atual do reitor, professor Paulo Vargas, e do vice-reitor, professor Rony Pignaton, pelo apoio que eles continuam dando para a internacionalização da universidade. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao professor Rony Pignaton, que é o vice-reitor em exercício da reitoria, para falar algumas palavras. Muito obrigado, Yuri. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento especial ao nosso secretário de Relações Internacionais, professor Yuri. Cumprimento também o professor Marcelo, nosso palestrante de hoje. Todos os nossos colegas, professores, técnicos, estudantes, né, e demais presentes, né, que estão aqui participando através dos canais oficiais da UFES no YouTube. Há 10 anos, a UFES decidiu impulsionar uma política institucional de internacionalização e hoje a gente comemora, inclusive, esse fato, evidencia os 10 anos da SRI, que é o tema do evento desse ano, né? Esse é o segundo ano. Ano passado tivemos também esse evento UFES no mundo e o mundo da UFES. Então, nesse processo de impulsionar mais fortemente a internacionalização, com experiências multilaterais de ensino, pesquisa, que estavam se consolidando no cenário global da educação e da produção científica. Todo esforço que desenvolvemos na UFES pela internacionalização da educação e da ciência, ele acabou por se consolidar, né, nessa temática, como objetivo estratégico da nossa universidade, que está contemplado no Plano de Desenvolvimento Institucional para essa década. No PDI, a internacionalização ela aparece nos 5 eixos do mapa estratégico, né, como desafio institucional e como objetivo estratégico transversal, o que nos leva a pensar ações e projetos estruturantes para o desenvolvimento da internacionalização no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão, da assistência e também da gestão. Para ser breve, eu termino dizendo que a política de internacionalização adotada pela UFES, ela possibilitou que inúmeras ações e projetos de ensino, pesquisa e inovação viessem a serem desencadeados nesse período de 10 anos, agregando novos e importantes conteúdos à formação acadêmica em nossa universidade. Com isso, como falei, para ser breve, em virtude do tempo que nós dedicamos a acertar a conexão, eu me despeço desejando que o evento seja bastante produtivo,
e dando também uma boa tarde a todas e todos. Muito obrigado. Bom, gente, é um prazer muito grande ter hoje aqui o professor Marcelo Nobel para ser o nosso palestrante de abertura, né? Eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos com ele, principalmente ligado ao projeto Métricas lá na São Paulo, né? Então, é um grande prazer, né? O professor Marcelo Nobel tem sido uma voz de destaque na defesa das universidades públicas e da ciência em diversos posicionamentos públicos e artigos de opinião, né? Ele foi reitor da Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, de 2017 a 2021, onde também foi pró-reitor de graduação de 2009 a 2013. Ele é professor titular de Física, liderando um grupo de pesquisa em materiais magnéticos nanoestruturados, com mais de 300 artigos publicados em revistas internacionais. É comendador da Ordem do Mérito Científico e fellow de diversas organizações internacionais. É membro do Conselho de Governança do Observatório Magna Carta e membro eleito do Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Ele conquistou o Prêmio José Reis de Divulgação Científica em 2019, pela sua atuação na área de percepção pública da ciência e divulgação científica. Em 2020, lançou o canal Espaço Recíproco no YouTube e em podcasts. E em 2021, os livros A Ilusão da Lua, Ideias para Decifrar o Mundo por Meio da Ciência e Combater o Negacionismo, da editora Contexto, e também Reflexões sobre Educação Superior, a Universidade e seu Compromisso com a Sociedade, da editora Bush. Portanto, é uma honra tê-lo conosco, Marcelo. A palavra é sua. Muito obrigado. Bom, Yuri, obrigado. Obrigado também aí ao convite, ao Rony, a toda a universidade. Parabéns aí pelo setor de internacionalização da Federal do Espírito Santo. É um prazer estar aqui hoje. Eu vou me adaptar aqui um pouquinho ao tempo, porque eu não posso, a gente atrasou um pouco, mas eu não posso me estender demais, porque eu mesmo tenho que dar aula às 4 da tarde, dou aula de laboratório de física e os alunos vão estar lá me esperando. Então eu vou aqui tentar adaptar um pouquinho, e qualquer coisa o Yuri já me prometeu o convite para ir ao vivo aí na Federal do Espírito Santo para poder eventualmente seguir as conversas e a gente faz essa programação aqui ao vivo. Então eu vou começar já com a minha apresentação. Só peço aqui aos colegas que me comentem, né? Se tiver algum problema, não estiver passando, por favor, me digam se vai dar algum problema. Então, eu propus aí uma série de temas e o escolhido foi um pouco esse, né? Sobre a questão da comunicação institucional para a sobrevivência das universidades. Eu passei aqui a página, me digam só, Yuri, me diz se está tudo bem, se chegou aí. Tá bom. Perfeito. Então, o que motivou essa conversa aqui, ou esse tema, foi esses artigos que eu publiquei recentemente. Na verdade, o primeiro artigo e o segundo são praticamente os mesmos, mas é a questão da comunicação efetiva, que eu, pelo menos hoje em dia, mais do que nunca, estou convencido de que tem que ser a quarta missão, né, das universidades. Como a gente sabe, né, nós temos aí o tripé ensino, pesquisa, extensão. Eu acho que a gente deveria alçar a comunicação nesse nível aí de realmente de tão importante que ela no mundo que a gente está vivendo hoje em dia, não só para a sobrevivência das próprias universidades, mas também da sociedade de uma maneira geral. Então essa é um pouco o que está colocado aí nesses artigos que eu publiquei recentemente com minha colega Liz Reisberg, e eu vou comentar um pouquinho o que eu imagino, o que eu acho dessa área um pouco que a gente está vivendo. Então, em primeiro lugar, um resumão aí desses artigos. Acho que devemos colocar como instituições de educação superior, e principalmente as instituições públicas, a comunicação como uma das principais prioridades. É naturalmente fundamental ter um plano estratégico de comunicação e destinar recursos para ter uma equipe capacitada, competente, número suficiente para implementar esse plano. Ou seja, não adianta nada ter um plano e depois não ter recursos para implementá-lo. Depois, precisamos imaginar e pensar
como se faz a comunicação atual, de que maneira a gente deve realmente conseguir atingir o público, quem queremos atingir, como fazer para atingir a comunidade interna e a comunidade externa, como políticos, formadores de opinião, ex-alunos, empresários, a sociedade de uma maneira geral. E ter naturalmente estabelecido claramente o papel de cada ator, de cada pessoa dentro da comunidade, ver quem que é o porta-voz, como organizar a assessoria de imprensa, os planos emergenciais para crises que acabam acontecendo, um trabalho contínuo de acompanhamento e, naturalmente, sempre avaliar, realizar avaliações periódicas, verificar se objetivos, as metas estão sendo realizados, estão sendo obtidos. Eu aqui colecionei um pouco de comunicações que a gente tem nas nossas universidades. É isso aqui para falar um pouco da comunicação interna, né? A gente tem, às vezes, muros com cartazes, às vezes tem essas faixas que a gente acaba vendo em vários lugares na universidade, que é formas até quase, digamos assim, pré-históricas, né, de se comunicar, mas que eventualmente são efetivas e funcionam em algum momento. Muitas vezes temos sites que, infelizmente, são desatualizados, são difíceis de atualizar o tempo todo. Muita coisa na universidade acaba tendo desatualização que acaba afugentando os usuários, os visitantes, porque as pessoas não acreditam mais, então vem informação desativada. Temos aqui, né? Eu peguei essa notícia aqui de uma universidade co-irmã aqui, uma federal, onde a gente tem, mas essa foto é bem característica, né? A gente tem esse tipo como se diz, de mural, né? É um mural que a gente tem que, sem dúvida alguma, a gente vê em todo tipo de universidade, é algo muito comum e que acaba sendo pouco aproveitado e pouco utilizado. Pouquíssima gente consegue ser atingida com esse tipo de comunicação. E, finalmente, também os e-mails, né? Aqui eu pus um que acontece com todo mundo, tenho certeza absoluta, né? 19.573 e-mails não lidos, que é o que acaba acontecendo. A gente tem uma enxurrada de informação, a gente tem um excesso de coisas e a gente precisa ter um plano para poder realmente garantir que essa comunicação seja de fato efetiva, que seja eficiente, que atinja as pessoas que quer atingir. Um autor muito importante, o professor Chris Brink, ele publicou um livro muito interessante chamado A Alma da Universidade. E ele colocou duas questões que eu acho que são absolutamente essenciais. Na hora de comunicar o que as universidades fazem, ele pôs em inglês, que acho que fica bem legal, né? Primeiro, what are we good at? Quer dizer o quê? No que as universidades são boas em fazer. Mas o que a gente deveria realmente priorizar é a comunicação, what are we good for? Que quer dizer o seguinte, para que as universidades são boas? Não tanto no que somos bons, o que fazemos de bom, fazemos tanta pesquisa, publicamos tantos artigos. Isso a gente sabe fazer essa comunicação, é uma comunicação relativamente simples de ser feita. O problema é como poder comunicar e mostrar para a sociedade para que servem as universidades, para que servem os institutos de pesquisa. Essa é a questão sobre o nosso papel na sociedade e, infelizmente, é bastante difícil de ver ações que vão nessa direção. E acho que a gente deveria mudar essa direção da nossa comunicação para garantir que a gente tenha apoio, tanto da sociedade quanto dos políticos, que de uma maneira ou de outra deveriam representar a sociedade, de ex-alunos,
de outros stakeholders, né, de outros atores que fazem parte do nosso ecossistema e que são absolutamente fundamentais para a nossa própria sobrevivência. Nós temos acompanhado aqui, né, com bastante preocupação sobre a questão da pandemia. Na verdade, não sabemos o que vai acontecer. Aparentemente, pelo andar da carruagem, o que está acontecendo é que nós voltaremos a ter a situação que tínhamos anteriormente, aulas presenciais, basicamente tudo feito de maneira presencial e, infelizmente, a gente não tem aprendido muito, né, com as lições e com algumas coisas positivas que a pandemia deixou, como, por exemplo, o bom uso da internet. Esse aqui é um exemplo clássico, né? Eu estou dando essa apresentação, estou aqui na minha sala, na Unicamp, daqui a pouco eu vou dar aula aqui, mas eu estou podendo falar com vocês que a maioria deve estar aí no Espírito Santo. Este tipo de interação, até antes da pandemia, por incrível que pareça, praticamente não existia. E nós precisaríamos alavancar e tentar encontrar uma maneira de fazer com que a gente tivesse novos modelos de ensino, de aprendizagem, poder aproveitar intercâmbios, trazer gente de outras áreas, mostrar outras maneiras de internacionalizar, que afinal de contas é o que vocês estarão discutindo neste seminário. Então a gente ainda tem um cenário bastante incerto, mas o que a gente sabe é que a gente deve e pode mudar e que a gente precisa aprimorar e entender os mecanismos de ação que a gente está vivendo hoje em dia. Aqui tem uma figura que eu considero absolutamente incrível, né? Essa aqui é uma universidade, claro que aqui é o extremo, né? Uma universidade na Índia. Vejam só essa universidade, né? Que na verdade é uma portinha aqui, não tem absolutamente nada, mas estão totalmente online, funcionando e trabalhando de uma maneira ou de outra. Eu gosto sempre de trazer um exemplo que eu acho que é absolutamente incrível. E aqui eu sempre falo que eu não estou querendo dar má ideia para ninguém, mas vejam esse caso desse menininho aqui chamado Ryan. E em 2015, acho que os pais dele criaram um site no YouTube, um canal no YouTube, onde esse menino, que é o Ryan, ele fazia uma coisa muito simples. Ele pegava um brinquedo e abria um brinquedo na frente das câmeras e mostrava a sua surpresa, mostrava, né, o que é chamado unpacking. Esse menino, em 2018, ele ganhou 22 milhões de dólares só com esse canal no YouTube. Vocês têm aqui a informação colocada no lado direito, que hoje ele tem mais de 23 milhões de inscritos no seu canal, com quase 35 bilhões de visualizações. A minha pergunta que eu sempre me faço, que eu para ser sincero, não sei responder, é que tipo de comunicação uma pessoa como essa consegue fazer que nós, como universidades, não estamos conseguindo. Depois eu vou mostrar alguns números, vocês verão, nenhuma universidade chega nem sequer perto desse milhões de seguidores e muito menos dessas visualizações. Enquanto que tem influenciadores digitais que conseguem ter esse tipo de alcance e esse tipo de comunicação. Para seguir só num canal, numa rede social, que é o YouTube, eu vou seguir o exemplo do YouTube, mas podemos fazer mesmo com Instagram, com Facebook, com Twitter, com TikTok, com qualquer uma dessas redes sociais que existem. Não falta interesse. Vejam aqui o caso, o YouTube há alguns anos criou essa plataforma chamada YouTube Edu, e aqui no Brasil, e ela tem aí professores, mais do que nada professores de ensino fundamental e ensino médio. Não é proibido ter professores de ensino superior, tem alguns,
com bastante sucesso, por sinal, tem um professor aqui, na época que eu fui pró-reitor de graduação, ele gravou as aulas de cálculo aqui, e ele tem milhões de visualizações nas aulas de cálculo da Unicamp que estão abertas para o público em geral. Mas vejam aqui, nós temos professores como o professor Noslen, de português, com mais de 4 milhões de inscritos no canal dele. O professor Paulo Jubilu, de biologia, 2 milhões e meio de inscritos. E assim vai. Tem um pouco de tudo. Tem química, tem matemática, tem história, tem inglês, tem absolutamente todas as áreas do conhecimento e eles conseguem ser estrelas, conseguem ter milhões de visualizações. O mesmo não acontece com as universidades, né? Para dar alguns exemplos, né, eu peguei aqui hoje a Unicamp, ontem, né, que eu terminei de preparar essa apresentação, estava com 39 mil inscritos. Eu considero pouco para uma universidade da importância e do tamanho da Unicamp. A agência FAPESP já foi um pouco melhor, já tem 47 mil inscritos. Mas o melhor de todas as universidades do país é o canal USP com 360 mil inscritos, que também está longe de ser muito comparado com o tamanho que tem a universidade e a importância que ela tem. Peguei aqui, não para criticar, mas simplesmente para mostrar aqui, realmente, por exemplo, na Federal do Espírito Santo, ainda tem um caminho que já começou, né? A TV tem aí mais de 10 mil inscritos, mas é um caminho longo para a gente percorrer para conseguir atingir mais público. Vejam, isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos. Peguei uma grande universidade, a UC Berkeley, elas têm aí 3 mil inscritos. Uma que está indo muito bem é Stanford, né? Que tem aí já uma atividade de comunicação, um projeto no YouTube faz muito tempo, tem quase 2 milhões de inscritos, mas eu peguei aqui um caso curioso. No caso de Stanford, por exemplo, eles têm 1 milhão e poucos de inscritos, mas quando estava procurando Stanford, apareceu esse link aqui para mim, dessa influenciadora digital que é brasileira, Turing Stanford, olha só. Ela teve, só nesse vídeo do Turing Stanford, quase 200 mil visualizações e ela tem, sozinha, quase o mesmo número de inscritos que a própria universidade. Ou seja, uma pessoa, sozinha, consegue mesmo usar o conteúdo da universidade e ter mais visualizações que a própria universidade. Em alguma coisa aqui, nós estamos falhando. Quer dizer, nós como setor de educação superior. No Brasil, nós temos alguns casos interessantes também. Eu aqui coloquei alguns casos que vão muito bem, né? Por exemplo, todo mundo aqui já agora da pandemia conhece o Átila, né? Tem quase 1,6 milhões de inscritos. Tem outros canais, tem até outros aqui, o Olá Ciência com 1,3, o Ciência Todo Dia com 3 milhões de inscritos, ou seja, as pessoas gostam da ciência, as pessoas querem aprender sobre ciência. Eu coloquei aqui o meu próprio exemplo, que eu fui convidado para dar uma entrevista num canal aqui chamado Ciência Sem Fim. Na apresentação que eu fiz para esse canal, que tem 384 mil inscritos, minha entrevista, que foi uma entrevista absolutamente normal, teve 52 mil visualizações. Eu jamais atingi um público desses com outros meios. Então, quer dizer, existe um caminho interessante que a gente não está sabendo seguir, não está sabendo comunicar, não está conseguindo fazer adequadamente. Eu mesmo, há 2 anos, comecei um canal chamado Espaço Recíproco, aqui que o Yuri comentou. Ainda é um canal pequeno e restrito, que eu não consigo tempo para divulgar, para atuar, para fazer, porque tem que ter um esforço de comunicação junto. E aqui um colega meu da Unicamp, que criou esse, mais ou menos no mesmo período, ele já está com quase 9 mil inscritos falando de matemática. Aqui um exemplo do exterior, um canal muito legal sobre química,
chamado Periodic Videos, tem quase 1.600.000 inscritos. O que eu quero mostrar? Não é falta de interesse, não é falta de temas, é simplesmente uma questão de organizar, entender, querer fazer. Nós temos aí um mundo que vive, né, hoje em dia nas redes sociais, nas mídias, usam o celular o tempo inteiro. Isso aqui são números de alguns anos atrás, né, eu não sei o quanto estão atualizados, mas nós temos aí, o número que eu tinha aqui era quase 500 milhões de tweets por dia, 4 bilhões de visualizações por dia no YouTube, 4 trilhões de buscas por dia no Google, ou seja, os números são espantosos. Temos excesso de informação e, infelizmente, também muita informação falsa e muita desinformação. Quer dizer que as universidades também, hoje em dia, têm esse papel fundamental de garantir uma informação não enviesada, de garantir uma informação séria, que cada vez mais, como vimos e acompanhamos durante a pandemia, é absolutamente fundamental. Nós temos isso que é chamado, né, desordem de informação. Em inglês acho que fica mais legal, né, que é misinformation, disinformation e malinformation. Algumas que são realmente genuínas, com intenção de causar mal, outras sem intenção de enganar, e outras referem-se às fake news e notícias espalhadas para deliberadamente enganar o público. Então, nós aqui temos um movimento que todos vocês também têm acompanhado nos últimos tempos, né, de desinformação, de pseudociências, né, que é uma crença, são crenças ou processos que se disfarçam de ciência na tentativa de reivindicar uma legitimidade que de outra forma não seriam capazes de alcançar com seus próprios termos, ou mesmo anticiência e hoje cada vez mais o negacionismo científico, a negação da ciência como uma metodologia para obter o conhecimento. Aqui eu incluo terraplanismo, o movimento antivacinas, a negação das mudanças climáticas e assim por diante, que é algo que nós estamos vendo, infelizmente, cada vez mais forte no nosso dia a dia. E por isso mesmo, o papel das redes sociais acaba sendo muito fundamental. Nós temos não só grupos interessados em espalhar desinformação, mas essa desinformação se espalha com muita facilidade nas redes sociais por uma série de fatores que o pessoal da área de psicologia, da área de marketing, tem tentado entender e tentado estudar, incluindo aspectos sociais, aspectos psicológicos, a dificuldade de entender que a informação é falsa, a confirmação e o reforço de crenças e o que é chamado de viralização, que é a amplificação de notícias ruins. Então, como que a ciência influencia a sociedade? A gente tem uma rede complexa, uma maneira muito complexa de como a ciência acaba influenciando a sociedade. Nós temos o imaginário coletivo, naturalmente temos as aplicações tecnológicas e técnicas, né, a partir da ciência pura, mas temos também metáforas, a arte, a literatura, a indústria, a economia, todas as nossas práticas cotidianas que vêm de uma maneira muito, muito forte no dia a dia, como a gente acaba usando a ciência. Ou seja, a ciência ela está também na maneira que a gente comunica, que pensa, que cria, nos nossos sonhos, nas nossas esperanças, nos nossos medos. De uma maneira ou de outra, o que eu quero dizer, mesmo as pessoas que acham que não lidam com ciência, têm que lidar com ciência no dia a dia, nas decisões como cidadãos, na nossa vida profissional, em todos os momentos da nossa vida. E essa maneira de comunicar a ciência para o público tem se tornado cada vez mais difícil, cada vez mais complexa, cada vez mais intrincada. Ou seja, a gente tem aí um caminho muito, muito importante que a gente precisa começar a entender. A gente
tem que entender qual que é o nível de alfabetização científica da nossa população, da nossa sociedade. Nós temos que também entender quanto que é aqui eu ponho o respeito, né, pela ciência, tem na nossa sociedade. Muitas sociedades, eu vou mostrar daqui a pouco, têm níveis de crença na ciência completamente diferentes. E isso influencia fortemente o quanto de recursos que são destinados para a própria ciência. Às vezes a gente tem a presença da ciência quase que invisível no nosso imaginário coletivo, mas certamente ela está presente nos nossos debates políticos, éticos, sociais, em todas as áreas, em todas as coisas que a gente discute. Mas nós estamos falhando. Nós estamos falhando muito fortemente na nossa comunicação com a sociedade. Esta daqui é uma pesquisa, que é a pesquisa feita de percepção pública da ciência, que foi feita em 2019, ou seja, um ano antes aí da pandemia. Deu para fazer essa pesquisa, ela está no site aí do Ministério da Ciência e Tecnologia, na verdade no site do GG, no grupo, como que é o GGTE, né, que é o think tank, né, que faz para o Ministério da Ciência e Tecnologia esse tipo de pesquisa. E a pesquisa perguntou para a sociedade, foi uma pesquisa randomizada, bem feita, etc., para mais de 2.000 pessoas, perguntaram, diga o nome de algum cientista brasileiro importante. 90% das pessoas não se lembra ou não sabe. 7% lembra e 3% não responderam. E depois a pesquisa perguntou, você conhece alguma instituição que faz pesquisa no Brasil? 88% das pessoas responderam que não se lembram ou não sabem. 9% responderam que sim, ou seja, menos de 10% da população brasileira sabe dizer uma instituição que faz pesquisa no Brasil. O que eu quero ressaltar com isso? Que a gente está falhando no nível mais básico como comunicação de ciência. Eu não estou falando aqui nem de mostrar a pesquisa, nem de dizer para que a gente é bom ou não, por que é importante ter universidades públicas ou institutos de pesquisa. A gente está falhando até para mostrar que se faz pesquisa no país. É claro que essa situação deve ter mudado um pouco depois da pandemia. Nós tivemos aí uma presença muito forte, aí, pelo menos do Instituto Butantan, da Fiocruz, na mídia. Teve muitos ataques, mas ao mesmo tempo teve muita gente, muito cientista sendo procurado para falar em público, para falar com as pessoas. E, de fato, essa situação mudou um pouco, né? Então, deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, essa pesquisa do Sou Ciência, né, que é um grupo novo que surgiu aqui na Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp. Elas perguntaram assim, pensando em assuntos importantes para você e para a sociedade, qual a fonte de informação que você mais confia? E, de longe, aqui, olha que interessante, as pessoas confiam em cientistas de universidades ou institutos públicos de pesquisa. Depois vem médicos, jornalistas, religiosos, militares, escritores e, em último lugar, estão aqui os políticos, como, de fato, era de se esperar. Nessas pesquisas que são geralmente feitas, elas são muito importantes para a gente entender e tentar entender as dimensões dessa chamada cultura científica. Nós sempre se investiga a compreensão, as atitudes perante a ciência e o interesse do público perante a ciência também. E para entender um pouco, é fundamental entender como a sociedade entende a ciência para poder realmente atuar e fazer uma boa política de comunicação. Notem aqui que no Brasil, né, foi perguntado, na sua opinião,
Isso aqui em vários anos, tá? 2010, 2015, 2019, 2022. Na sua opinião, a ciência e a tecnologia trazem mais malefícios ou benefícios para a humanidade? Aqui no Brasil, temos aqui o nível de uns 80% de benefícios. As pessoas acham que só benefícios ou mais benefícios que malefícios. E o Brasil é o melhor colocado em todos esses países aqui que foram comparados, num relatório recente da RICIT, chamado Estado da Ciência. O Brasil é o que tem a maior taxa de pessoas que acreditam na ciência. Vejam a diferença do Brasil aqui, que está em primeiro lugar, com o último lugar, que é a Suécia, aqui nesse gráfico, onde mais de metade da população, 40% da população, somente acredita nos benefícios. No Brasil, esse número é o dobro, chega a dobrar, 80% da população. Quer dizer que a gente tem uma boa perspectiva, uma boa maneira, uma boa sociedade para trabalhar e que acreditam na ciência. E com a pandemia, aparentemente também, muita gente que não tinha interesse pela ciência começou a ter interesse pela ciência. Ou seja, menos pessoas não têm nenhum interesse pela ciência. O que acaba acontecendo é que esse número não é imutável. Na Europa, a visão geral da ciência foi se deteriorando. Notem que em 2005, 52% das pessoas achavam que os benefícios compensavam os riscos. Esse número já foi de 61% em 1992, ou seja, praticamente 13 anos antes. E o valor é similar em 2021. O que quer dizer? Que menos gente está acreditando na ciência. E na Europa, esse número é bem pior que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o número é de cerca de 70%. É um pouco abaixo do Brasil, mas é ainda muito superior do que na Europa. Então, mesmo nos Estados Unidos, a situação norte-americana não é tão boa como pode aparentar. Quando você vai um pouco mais a fundo, né, muitos americanos acreditam em percepção extrasensorial, acreditam em astrologia e tantas outras coisas que acabam parecendo ciência, mas que na realidade são pseudociências. A gente deve sempre, então, na comunicação, lembrar que existem novas dimensões. É importante lembrar que a gente precisa avaliar a relação entre ciência e sociedade, não só com seus custos e riscos e com seus benefícios, mas também, cada vez mais, valores, e com isso, né, aqui a gente mistura com a questão política, como a gente tem visto aí nesta campanha eleitoral, também têm sido fundamentais. Então, a gente tem aí questões importantes, né, que têm que ser discutidas e que misturam a questão religiosa, a questão de valores pessoais, a questão de um conservadorismo que está crescendo no Brasil e em muitos países. Então, toda a questão relacionada com sexo, com aborto, com a questão do ensino de criacionismo nas escolas, com clonagem, células-tronco, uma série de fatores que realmente influenciam e tem muitas questões aí que ver com a questão aí das crenças das pessoas. Então, o que a gente tem? Em geral, as pessoas têm a gente ignora a força e a proteção dos valores. As pessoas são incapazes, muitas vezes, de sujeitar as próprias crenças a um teste mais rigoroso. Os desentendimentos, como todos nós já vimos, da palavra teoria, que tem significado diferente para cientistas e para o público em geral, para os leigos, as pessoas acreditam em evidências anedóticas, se alguém falou no grupo do WhatsApp, se alguém comentou, se um vizinho disse. A gente não conhece, as pessoas em geral não sabem como se faz ciência, a importância da amostra de controle, o papel da aleatoriedade, da coincidência, como funciona o efeito placebo,
Tem tantas outras questões que aparecem e a gente tem, muitas vezes, uma divisão do que os cientistas acreditam e aquilo que é visto pela sociedade. O que a gente tem que lembrar é que nós, como cientistas, como educadores, não podemos simplesmente educar. Aqui, educar está entre aspas, no nosso jeito. O problema não é apenas a falta de entendimento. As pessoas, é importante dizer isso, as pessoas em geral entendem o que os cientistas dizem, mas muitas vezes não gostam, porque existe um conflito entre os seus valores profundos com a visão dos benefícios sociais. Muitas vezes esses valores que são chamados core values, né, que são os valores mais internizados, são muito difíceis de mexer, são muito difíceis de evitar. E por isso, hoje, a gente não fala mais, né, de um modelo que é conhecido como o modelo de déficit da comunicação pública da ciência, né? Antes se pensava que bastava ter aí a divulgação como uma tradução, como uma transmissão de cima para baixo de um conteúdo. O público era visto como um público homogêneo, passivo, que era vítima de um déficit cognitivo ou cultural, e bastava então encher esse tanque aqui, né, com informação, que o público iria aprender ciência e que iria ter aí uma alfabetização científica e, com isso, apoiar a ciência. Nós sabemos que não funciona assim. A gente não pode mais trabalhar com essa estratégia, que a gente não pode dizer que a gente quer ensinar ou fazer o entendimento público. A gente precisa do engajamento do próprio público. A gente precisa mudar a intenção e o estilo da conversa, de um monólogo, como esse que eu estou fazendo aqui, para um diálogo, para uma conversa, para uma discussão com a própria sociedade. Não é simples. A gente precisa ouvir o público, as suas preocupações sobre os seus riscos, os benefícios, os valores humanos, as suas prioridades nas áreas de pesquisa, as questões que gostariam de ver respondidas, que certamente ajudam a criar uma agenda adequada de pesquisa. Aqui trouxe algumas frases que já não são novas, mas que são importantes, né? O approach de cima para baixo não é mais apropriado para a agenda comum, mais ampla, que a comunidade de comunicação da ciência está querendo fazer. O diálogo direto com o público deve sair de ser uma opcional, para realmente ser um ator fundamental ao fazer políticas públicas. Deve ser uma parte normal e integral deste processo. Então a gente tem aqui um caminho muito complexo, muito difícil, né? Que o Vogt aqui do LabJOR chama de espiral da cultura científica. A gente tem esses 4 eixos que vão se espiralando, né? Tem a produção, o ensino de ciência e a formação de cientistas, o ensino para a ciência e a divulgação científica. E eles se retroalimentam para criar essa espiral que vai ampliando a comunicação. Então, nós temos que pensar essa comunicação científica de uma maneira mais ampla. Eu não vou aqui ter tempo para explicar um pouco, mas nós devemos pensar que a cultura científica permeia todo esse meio e que a gente deve trabalhar se a gente puder imaginar aqui cada uma dessas montanhas que eu estou mostrando aqui como sendo um campo do conhecimento, né, a comunicação científica deve incluir ferramentas para que as pessoas possam subir. Quer dizer, habilidades, né, para que as pessoas possam subir. O meio para fazer isso, que seriam essas escadinhas aqui. As atividades, né, o que seria o ato de subir, e o diálogo, que seria o encorajamento para subir. Nós não queremos que as pessoas, em geral, subam ao topo dessa montanha, que é quando você faz o doutorado, pós-doutorado numa área, mas basta que as pessoas consigam subir um nível diferente em todas as montanhas que existem aqui na cultura científica, para que possam enxergar uma vista melhor, para que possam sentir um pouco mais o ambiente e a importância da ciência
para a nossa sociedade. O que nós, como cientistas, comunicadores, educadores, podemos fazer? Olha, eu gosto muito dessa frase. Pensar é um trabalho que exige habilidade. Não é verdade que nós estamos claramente ou naturalmente temos a habilidade de pensar claramente e logicamente sem aprender como ou sem praticar. As pessoas com mentes não treinadas não deveriam esperar pensar mais claramente ou logicamente do que pessoas que nunca aprenderam e nunca praticaram poderiam esperar ser bons carpinteiros, jogadores de golfe, jogadores de cartas, pianistas. Ou seja, para pensar criticamente, nós precisamos aprender, nós precisamos treinar, nós precisamos praticar. E por isso mesmo, nós precisamos vencer essa imunidade ideológica que as pessoas têm e que é necessário fazer com que as pessoas pensem criticamente, promover o chamado pensamento crítico, a promoção de uma mente aberta, uma maneira de pensar e tentar sempre duvidar, pensar, entender o problema, explorar as suas fronteiras, questionar as hipóteses, imaginar novas perspectivas, identificar fraquezas, justificar uma solução, notar as limitações, refletir em alternativas, ou seja, pensar em um problema sempre no modo crítico. E isso deve ser feito sempre por todos, né? Ficar de olho sobre pseudociências, desafiar a mídia e os políticos quando tenderem para a pseudociência. Uma coisa fundamental é ser sempre correto, nunca exagerar, nunca ser arrogante e sempre desafiar estudantes, amigos, a família, o grupo de WhatsApp, construtivamente explicando os métodos científicos. Acho que essas são algumas dicas de caráter geral que podem nos ajudar a todo esse complexo mundo que a gente tem hoje em dia, que é esse mundo da informação em excesso e da desinformação em excesso também. Então eu queria aqui agradecer o convite. Eu tenho aqui, só para fazer uma propaganda, né? A gente tem uma coleção aí de divulgação chamado Meio de Cultura, da editora da Unicamp, que eu coordeno. Quem não conhece aqui, recomendo também que aproveitem, e termino também fazendo uma propaganda um pouco descarada aqui dos meus livros, né? O primeiro é A Ilusão da Lua, que eu lancei os dois no ano passado, né? Em 2021. A Ilusão da Lua é um pouco de discussão, ideias para decifrar o mundo por meio da ciência e combater o negacionismo, onde eu discuto várias dessas questões que eu mostrei aqui nesta apresentação hoje. E o livro mais recente, que é Reflexões sobre Educação Superior, um pouco a minha experiência como reitor aqui da Unicamp e esses momentos turbulentos que a gente está vivendo no nosso país e no nosso mundo. Então, com isso, eu agradeço. Tenho ainda, talvez, alguns minutinhos para perguntas, viu, Yuri? Então, se der, a gente continua mais um pouquinho e agradeço a atenção de todos. Peço desculpas que eu tive que ser um pouquinho mais rápido para adaptar aí o horário. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado pela excelente, né, explanação aí. Acho que realmente, né, superou até as expectativas aqui, que já eram altas, né? Então, muito obrigado. Bom, deixa eu aproveitar aqui, já que a gente tem uns minutinhos aí, né? Eu acho que é interessante, né? Porque dá para perceber talvez meio que um paradoxo aí, né? O público brasileiro, por exemplo, né? Acredita na ciência sem saber quem faz a ciência, né? Sem saber quem são os cientistas, sem saber quem são as instituições que fazem ciência, né? Então, achei isso muito interessante, né? Então, não consegue dizer o nome, né, de uma grande maioria de uma instituição, não consegue dizer o nome de um cientista, mas, por outro lado, acredita, pelo menos, né, indica-se que acredita, né? Eu queria saber, assim, nesse contexto aí, como que você vê o papel das universidades, né, especialmente as universidades que estão envolvidas aí na produção do conhecimento científico, como que você vê nos próximos anos a possibilidade de mudança? Você enxerga essa mudança? Você não enxerga? Você acha que, né, o que nós, como universidade, você acha que deveríamos fazer aí nos próximos anos, próximos 5 ou 10 anos, para tentar mudar esse quadro aí?
Olha, é difícil dizer, acho que cada uma tem que encontrar um caminho, né, específico e tentar certamente entender. Na questão aqui eu vou ficar focado um pouco na questão da comunicação, mas já que também o nosso papo aqui é sobre internacionalização, o congresso é de internacionalização, posso também dar meus pitacos sobre essa área. Eu acho que a gente deveria aproveitar isso que a gente teve como talvez grande ganho, né, da pandemia. Veja, eu dou o exemplo que eu sempre dou. Eu estou aqui agora fazendo essa apresentação. Talvez tenha 50, 60 pessoas assistindo ao vivo, mas a apresentação fica gravada, fica no YouTube. Depois as pessoas vão eventualmente assistindo. Algum estudante daqui a anos vai poder ver isso e falar: olha, como era visto isso há tantos anos. Então, é algo que vai acontecendo. E a gente deveria, eu acho que, ser um pouco mais flexível e poder aproveitar um pouco mais essa possibilidade de criar disciplinas multi-universidades, com vários professores, com alunos das diversas universidades, ou seja, sair um pouco da rigidez dos nossos currículos e aproveitar um pouco mais essas potencialidades que o nosso mundo virtual nos dá, trazendo benefícios para todos e encontrando, às vezes, pessoas que você não encontra no dia a dia. Eu mesmo, aconteceu comigo, durante a pandemia eu fui convidado para um congresso lá em Honduras, né, na América Central. Tinha mais de 400 pessoas da América Central como um todo. Eu jamais atingiria esse público se eu fosse nos meios normais. Eu iria lá para o congresso, perderia 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Teria uma sala de talvez 30 pessoas assistindo e se perderia. E vejam o que isso então nos traz de possibilidades que acho que a gente não aproveitou ainda com relação a isso. Do ponto de vista institucional, eu acho que a gente tem a grande dificuldade de criar um plano efetivo de comunicação que integre as ações. É o caso aqui da Unicamp, é o caso aí de vocês, do pouco que eu vi, né? Só para comentar aqui, de novo, sem querer criticar, né? Mas aí vocês aqui na área de internacionalização tem uma página, a reitoria tem outra, a TV tem outra. Então, cada um vai fazendo as coisas em vez de tentar encontrar um caminho comum que é complexo, que é difícil, que é até a maneira com que a universidade é pensada, estruturada. Aqui mesmo nós temos cada departamento, às vezes cada grupo tem uma página, o que não faz sentido, porque você não integra, não agrega e não cria um conteúdo próprio. Por outro lado, é difícil controlar, tem que ter funcionários específicos, tem que ter um plano adequado. Então, na minha visão, o que a gente deveria fazer é realmente alçar a comunicação institucional, como eu chamei aqui, né, seja ela interna, seja ela externa, para um plano realmente mais prioritário dentro das universidades. Eu digo com toda tranquilidade porque eu não consegui fazer isso enquanto eu fui reitor, então já faço aqui minha culpa. Mas seria, eu acho que é algo absolutamente essencial que a área de comunicação seja realmente vista como uma dos pilares da universidade, porque ela é absolutamente fundamental. Sem o apoio da sociedade e sem esse contato com a sociedade, esse engajamento da sociedade, a gente vai estar nadando para o precipício, minha visão. Espero que não, né? Espero que a gente consiga, né, reverter isso daí, né? E a dificuldade é que a sociedade às vezes avança numa velocidade tão grande, né? E a comunicação vai avançando numa velocidade, a universidade às vezes tem que ir correndo atrás dos prejuízos, né? Mas creio que nós vamos tentar fazer isso daí. Eu gostaria então de agradecer de novo, né? Já são 3h30, você tem que dar sua aula, então gostaria de agradecer enormemente a sua participação. Espero que possamos recebê-lo aqui pessoalmente na próxima, para comer um moqueca capixaba, né? E nós vamos reforçar, vamos conseguir esse convite aí. E foi realmente muito bom, né? E ter as suas reflexões. Gostaria de agradecer muito. Queria passar a palavra para o professor Rony, se ele quiser encerrar nossa transmissão. Obrigado. Obrigado. Bom, parabéns, professor Marcelo, pela palestra, foi bastante interessante. A gente tem como desafio institucional, realmente, o senhor sabe, né, o desafio das universidades é de fazer essa comunicação da maneira
mais adequada, né? Que a gente possa atingir mais amplamente a sociedade, para que ela possa, inclusive, caminhar ao nosso lado, né, dos desafios que as universidades têm passado, né? E pelo que eu pude também aí captar um pouco, acho que passa por um movimento que vai para além da universidade, deve envolver o sistema de ensino, né? Se a gente quer fazer com que as pessoas entendam o que é ciência, a gente precisa começar da base, né? Porque isso certamente vai fazer com que os nossos caminhos de atingir a sociedade num futuro que espero que seja próximo sejam mais facilitados, porque há essa dificuldade a partir até da própria formação desses estudantes que talvez não estejam tão integrados com esse processo do fazer ciência, do construir com base em pequenas coisas, fazer daquilo algo que seja algo científico, né? Do simples fazendo ciência, né? Fazer ciência a partir do simples. Eu acho que é um movimento mais amplo, entendo eu, né? A gente precisa envolver aqui o Estado, municípios, redes de ensino privada, digamos, esse movimento conjunto para alcançar o que vai ser a nossa comunicação mais efetiva no futuro médio aí, a curto prazo ou médio prazo, né? Acho que o que eu pude aí tirar, né, do que o senhor falou, foi alguma das coisas que eu pude captar de maneira bastante clara. É o entendimento da ciência na base, né? E agradecer, professor Marcelo, a sua presença hoje, Yuri, e a equipe da SRI, parabéns pela organização. Obrigado, então, pessoal. Um abraço. Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. Professor Marcelo, um abraço.